Olá, boa noite. Tudo bem? Como vocês estão? Animados para o final de semana? A gente sabe que tem labuta hoje ainda, né? Mas hoje nós vamos começar com o pé quente. Tá boa, Letícia, Deia? Hoje a gente vai ter uma convidada super especial, que é a Elisângela. Mais um reencontro que a quarentena tá me proporcionando. Tassiane. Vamos só aguardar a Elisa entrar e aí eu já chamo ela aqui para a gente poder começar a conversar. Ela tem uma vivência muito bacana em relação à diversidade na clínica e, e foi até uma recomendação da Patrícia, que deve estar chegando aí daqui a pouquinho também. Muito tempo que eu não tinha contato com a Elis. E aí a Patrícia mencionou a, a respeito dela e eu falei assim, gente, não acredito. E exatamente nesse momento a gente pôde fazer essa troca. E conversando com ela, né, a minha ideia a princípio era a gente poder trabalhar a questão da diversidade de gênero, né, especificamente. E, e aí na troca com ela me trouxe que ela tem uma vivência bacana relacionada. Ei, Rafa, que bom que você veio. É uma vivência bacana na clínica com pessoas trans. E eu achei que seria tão rico se a gente pudesse trazer essa pauta para discussão, porque é algo que a gente que está na psicologia esbarra a todo momento, né? E, e a gente, de repente. Oi, Jéssica! Eu tô aqui distraída, não vi você. Tudo bem? É porque o seu nome não vem Jéssica, né? Aí a tia aqui já sabe, né? A idade vai chegando e a gente já não tá enxergando muito bem a foto, então passou despercebido. Mas que bom que você veio, Jéssica. Inclusive, queria te agradecer por você ter feito um repost da divulgação. Você é uma querida. Assim que a Elisa entrar, aqui eu já a chamo. Tassi, fala lá com a Elis que a gente já tá aqui para ela poder entrar na live, que a gente tá só aguardando por ela, tá? E aí, retomando o que eu tava falando, pra gente que vai ter que tem vivências específicas e pontuais, trocar sobre as experiências, eu acho que é muito rico, né, na nossa profissão, porque muitas vezes a gente pode não se sentir preparado para lidar com uma ou outra dessas situações. E quando ela apresentou para mim que ela tinha essa experiência na clínica, eu falei assim, poxa, ia ser muito legal, porque a gente já falou
sobre diversidade, com o enfoque das relações raciais, né? A gente já, já conversou com o enfoque da saúde coletiva, mas a gente não tinha conversado ainda com o enfoque clínico, apesar de Ei, Elis, chegou, né? Eu vou te fazer o convite. Vou convidar, tá? Tava só esperando ela entrar. A, a Patrícia mencionou da Elisa, eu falei assim: ah, gente, vai ser maravilhoso. Olá! Oi, tudo Tá bem? boa, eu tô. E você? Tava dizendo para os meninos aqui Tudo agora jóia. que como que eu tô feliz que essa quarentena tem me proporcionado tantos reencontros. Que bom poder Verdade. reencontrar você depois de tantos anos nesse É, nesse momento de troca aqui que acho que pode ser tão rico para todo mundo. eu que agradeço o convite, Areta. Tá me escutando direitinho? Tô ouvindo, tô ouvindo. A sua Tá? imagem para mim tá congelada, mas eu tô te ouvindo. Vocês estão conseguindo Ah, ouvir tá congelada? Tá congelada. Vocês estão conseguindo ouvir a Elis, gente? Vocês estão vendo? Pegu- é, Pergunta se eles estão conseguindo me ver. Dá um ok para mim, pessoal, se vocês estão vendo, se vocês estão conseguindo ouvir a Elis. Tassiane, fala aí pra mim, fazendo favor. Aham. Patrícia Ah, falou que tá. sim. Tá dando Ah, tá bom. ouvir, eu tô ouvindo. Ver não, só Aham, ouvindo. Eles estão só ouvindo. Ver, não tô tá. vendo. Vou tentar fazer de novo, Elis. Eu vou te tirar e vou te convidar de novo para ver se a gente consegue a sua imagem, tá? Tá bom, tá ótimo, obrigada. Tá congelado, né? Tá. Vou fazer o convite de novo para ver se a gente consegue. Provavelmente alguma coisa na conexão. Mas se a gente não conseguir a imagem, a gente vai conversando com ela. E agora? Tá me ouvindo? Tá me vendo? Eu tô te ouvindo muito bem, mas a sua imagem tá congelada, realmente. Ai, Deve que ser pena. alguma coisa da Ah, internet, né? Conexão. entendi. Bem, Esses dias. eu. E esse horário também acaba que são horários de mais fluxo, né? Uhum, Acontece. Mas aham, a gente está te ouvindo bem, então acho que a gente pode seguir adiante. tá certo. Ah, então, Ele Areta, aham, pode falar. queria te pedir para você se apresentar para o pessoal, né? Porque nem todo mundo te conhece, falar um pouco da Uhum. sua formação, da sua Tá, experiência, para a gente poder começar o nosso bate-papo. tá bom. Olha só, Areta, primeiramente eu quero agradecer o convite, tá? E Imagina. parabenizar por você, né? Tá oferecendo esse espaço de fala. Penso da suma importância, né, que tem dentro da psicologia, a gente poder debater assuntos tão caros, né, para todos nós, que é a questão da diversidade de gênero, raça e outras diversidades também, né, não só de gênero e raça. Então, portanto, eu acho que você está contribuindo aí para a nossa quarentena ficar um pouco mais leve, de uma certa Estamos forma, né? tentando, é verdade, estamos tentando. Bem, bom, meu nome é Elisângela, eu me formei em psicologia na Universidade Federal de Juiz de Fora. Sou contemporânea, né, da Areta. Nós Verdade, estivemos juntas durante a universidade, na época. Logo eu me verdade. formei e comecei assim a trabalhar na saúde mental durante bom tempo, durante muitos anos, articulando a saúde mental com a saúde pública, né, a saúde coletiva, e
tive um momento também trabalhando no Ministério da Saúde, com redução de álcool e drogas, também foi uma experiência muito importante, mas assim, sempre muito atrelado à clínica, né? Eu nunca estive Uhum. fora da clínica. Eu estive, né, nesse espaço, é, né, da saúde mental, no espaço do território, mas também sempre atuando no espaço protegido da clínica individual. Eu sempre gostei. E recentemente eu comecei a participar, né, do projeto Fala Trans. É um projeto que é coordenado, né, pela professora Aline Copos Nogueira, que é professora adjunta do Departamento de Psicologia da Universidade e que está aí, né, fazendo sua pesquisa acerca, né, da população trans na clínica, né, fazendo uma escuta diferenciada, um acolhimento. Eu acho que é um espaço muito importante, assim, tem tido uma importância muito grande na minha formação, né, como psicanalista. Eu falo que eu sou praticante da psicanálise, porque eu também flerto com outros lugares, né, da psicologia social, principalmente. Mas é um espaço diferenciado, porque a gente acolhe, né, essas pessoas que chegam identificadas com o significante trans, e a Uhum. partir disso, né, assim, como elas chegam no serviço, e a partir disso a gente faz todo o acolhimento. Então, assim, o projeto, ele é uma pesquisa, né, ele é fundamentado na pesquisa, mas que ela é articulada com a prática, né? A clínica, Uhum. é impossível a pesquisa da clínica psicanalítica com a população trans sem estarmos no atendimento com essa população também. Então, nós Uhum. atendemos e, a partir daí, nós temos um grupo de discussão, né? Um grupo de supervisão de caso clínico, mas também com desdobramentos teóricos, né? A nossa intenção, de fato, é fazer uma escrita acerca, né, desse lugar. Enfim, Uhum. é isso, Ai, né? eu falo para você, assim, eu fiquei muito tocada, né, quando a Patrícia comentou comigo há alguns dias atrás, né, a respeito desse projeto, da sua participação, que na verdade era algo que eu pessoalmente desconhecia. Como é relevante a gente ter aqui, na nossa cidade, dentro da Universidade Federal, que é referência em conhecimento, em desenvolvimento científico, algo que seja direcionado para o trabalho de diversidade de gênero. E Isso, como que isso pode, isso tem valor, né? Mas independente disso, no nosso dia a dia enquanto psicólogo, a gente esbarra com essas questões de gênero com muita frequência. E na clínica, né, para quem atua com a clínica, que não é o caso da minha vivência, isso é diário, né, Elis? Esse contato com a diferença e o lugar específico de cada um na sua singularidade, né? Fala pra gente um pouco, assim, desse desafio de lidar com a diversidade no contexto da clínica. olha, Arita, assim, eu acho que o desafio maior eu não sei se eu posso dizer o desafio, não diria dessa forma, né? Mas é um espaço muito raro, né? A Uhum, clínica é um espaço raro, porque eu lembro assim, né, dentro da minha experiência, em 2010 eu estive no Rio de Janeiro, no Instituto de Medicina Social na UERJ, fazendo aham, uma disciplina até com a Márcia Aran, que era uma psicanalista, e que já vinha trabalhando sobre a questão do corpo trans na clínica. E assim, naquela época eu já tinha assim, esse interesse e tal, mas aí, né, em função de uma situação que aconteceu, ela teve um câncer, faleceu, e aí eu também interrompi minhas idas até o Rio. Então, assim, se passaram anos, e aí, de repente, no meu consultório começou a surgir uma demanda
de pessoas trans. Então, assim, e aí eu comecei uma supervisão justamente com a Aline, porque ela, né, já tinha conhecimento de que ela vinha, né, fazendo essa pesquisa e tal, e eu queria também, né, poder sei lá, me cercar, né, de um conhecimento, de uma escuta diferenciada dentro da clínica, né, que pudesse fazer sentido ali, né, no meu trabalho. Foi aí que aconteceu, né, de eu começar a participar desse grupo de pesquisa, onde ela abriu uma seleção para profissionais. Então, nós estamos lá no lugar de profissionais, junto com os alunos do departamento, né, do departamento de psicologia, do instituto e tal, desenvolvendo uma pesquisa e assim, né, fazendo uma escuta a partir da singularidade de cada um. Né? Essa é a intenção, é uma singularidade, né? Então, assim, é um espaço raro de fato, né? Onde que a gente. Eu desconheço trabalhos semelhantes. Posso estar enganada, né? Mas eu desconheço trabalhos semelhantes a esse. Então, assim, é de um valor inestimável, né? É algo rico, importante e desafiador também, eu acredito, né? Porque, na verdade, nós estamos ali tentando construir um conhecimento, né, para poder ter um aporte teórico e fazer um acolhimento, e esbarra em várias questões, né, do ponto de vista teórico, por exemplo. A psicanálise, ela tem também lá os seus aportes teóricos muito fundamentado no binarismo, né, do masculino e feminino. Pois essa é uma questão. Quer dizer, mas aí, assim, a gente também se aproxima muito dos estudos culturais mais recentes, que faz um deslocamento desse lugar, né? Então, assim, nós temos uma psicanálise, né, que foi fundamentada no século XIX, século XX, mas nós também temos aí pessoas fazendo todo um avanço na teoria, né? O que isso acaba nos permitindo fazer uma escuta um pouco mais singular dentro da clínica, percebe? Então é isso. Entendi. Pessoal, quem quiser fazer algum questionamento, pode mandar as perguntas aqui nos comentários que eu vou passando para Elis, tá? E uma dúvida, Elis, que me surge nesse momento é o seguinte: quando a gente fala desse trabalho de acolhimento, isso vem de forma coletiva, eles são amparados em grupo para poderem se sentir semelhantes uns aos outros nas dores, nas questões, nas dificuldades que esbarram na vida, ou isso é individual mesmo, é pontual? Olha, a clínica psicanalítica, ela se difere um pouco desse trabalho, né, da psicologia social. Então, assim, é um espaço que né, a gente trabalha com a questão mesmo da singularidade de cada um. Então, assim, é um trabalho clínico, onde o espaço é de cada um, né? As histórias são diferentes, a forma como a pessoa se coloca no mundo é diferente um do outro, né? A gente fala da população trans, mas assim, existem cada um com as suas histórias, né? Com a sua construção e constituição subjetiva diante né, da realidade aí que tá presente. Algumas histórias se aproximam, né? Outras não. Então, assim, a gente não está ali para categorizar, né? Para criar. A gente está ali justamente para poder trabalhar a partir das diferenças, né? Da diferença de cada um, que isso é inerente ao ser humano, né? É inerente, assim, né? Nós todos estamos imersos numa cultura e numa cultura da diferença. Então, assim, né? A gente tem um ambulatório, né? E faz esse acolhimento e recebe essas pessoas.
mas porque a gente também sabe que esse espaço de escuta, ela é importante, né? Ela tem um caráter, assim, muito especial, né? Onde as pessoas, de fato, elas né, têm uma certa transferência com esse significante, né? O significante, no caso, né? No nosso caso, Sim, transexual, transgênero, né? Enfim, é por aí no o geral. trabalho, né? Não é um trabalho em grupo, não é isso. Uhum. É a Percebe? clínica mesmo que se perfaz. A Débora está trazendo aqui, ó, também temos o masculino e o feminino passando mais pelo simbólico do que pelo real. E isso é fato, né? Isso. São os modos, né, de sexuação. Isso assim, é muito interessante na clínica que a gente né, vislumbra aí na clínica da psicanálise com o sujeito trans, porque não se trata, né, desse binarismo biológico homem-mulher, né? Uhum. Mas eu acho que ultrapassa essa questão, né? A questão toda é o que é ser mulher e o que é ser homem, né? Nessas diferenças da sexuação. Enfim. Sim. O Bruno está perguntando aqui como tem sido escutar essa clínica interligando os fatores sociais de vulnerabilidade e marginalização desses sujeitos, sustentar esse lugar. Como que tem sido, Elis, na sua experiência? Tá te mandando um Olha, beijo. quem é? É o Bruno, Bruno Bruno? Oliveira. Bruno Ah, manda um beijo. Oliveira. Oi, Bruno, você tá aí, né? Que bom. Olha, a pergunta é como sustentar essa clínica a partir Das queixas que eles trazem, né, de vulnerabilidade, a marginalização, o espaço social em si no que eles se inserem. Então, eu acho que a nossa clínica ela passa justamente por esse viés, né, dessa questão da marginalização do sujeito, né? Assim, que é É um ser, sofrimento muito né? denso, né, Elis, para eles, né? Eu acho que sim. Eu acho que é um sofrimento, mas assim, eu não gostaria muito assim de me fechar nisso, né? Porque de fechar, né, nessa questão da marginalização, do que é estar fora do discurso, porque Uhum. penso que estar fora dos discursos, todos nós estamos, de certa forma, né? É isso que todos deveríamos Então, pensar, né? creio que assim, que afirmar a questão, né, do regime da diferença sexual com a qual trabalha a psicanálise diz do modo como apreendemos simbolicamente o que vigora na natureza, né? Que em última instância nos é inapreensível, de uma certa forma, né? Uhum. Uhum. Então, assim, ser trans, eu acho que traz um certo deslocamento. Eu falo assim, ser trans é desse significante trans, né? Ele traz um certo deslocamento, porque eu penso que todos somos trans de uma certa forma, né? A gente transgride. Eu falo né, desse conceito, né, dessa ideia, né, de significante trans, né? Nós estamos sempre transgredindo de alguma forma. Uhum. Então, eu não sei se eu consegui falar a respeito disso, Ele tá até mas completando aqui, ó. Digo que marginalização é a forma em que eles são vistos socialmente, até via políticas sim, públicas, espaço de fala, claro. né? Uhum. Não, e eles trazem isso, né, eles trazem isso para o dispositivo da fala, porque, vamos supor, agora, né, vou dar um exemplo, e nessa época da pandemia, por exemplo, algo assim que me chama a atenção é a questão do trabalho, né, como é que fica, né, a maioria da população trans, ela, infelizmente, ela ainda está exercendo ainda um trabalho de prostituição, digamos, né? Então, quer dizer, como é que fica essa questão do trabalho hoje, né? Como que elas têm dificuldade de se inserir no mercado? Não é Uhum. fácil.
O próprio né? mercado discrimina, A né? angústia, Injustamente. a angústia se coloca, e aí quando o Bruno aí está apontando a questão da marginalização, eu estou pensando aqui, né? Isso está me levando para outros lugares também. Como que é difícil para essas pessoas chegarem num espaço para poder reivindicar o seu lugar, né? Uhum. Ou mesmo poder ir a um outro lugar para poder trabalhar, digamos assim, né? Quem vai me dar Até sem um ter que emprego? apresentar uma defesa, uma justificativa, como nenhuma outra pessoa precisaria fazer, né? Exato. Então, assim, realmente é complicado, né? É difícil. A Letícia está questionando aqui o que que você percebe como queixa comum desse, desse público, né? Quais são as principais queixas que as pessoas trans apresentam para você? Diz respeito a isso, essa questão do preconceito, da dificuldade de inserção no mercado de trabalho. O que que você identifica? Olha, eu acho, assim, o que eu identifico na minha clínica, né? Eu escuto muito um certo desconforto com a questão do corpo. Eu acho que o Uhum. corpo ele está em evidência, sabe? É um pouco isso, percebe? Eu acho que De um certo aceitação. desconforto. Não é De nem aceitação própria ou das pessoas em relação a é eles? das pessoas, o quanto se sentem invadidos um pouco no olhar do outro, Uhum. sabe? Até porque as Por pessoas não sabem ser discretas, né, Elis? Elas se incomodam. Eu não acho que teria que ser discreto. Eu acho que passa por outra questão. Eu acho que passa por outro lugar, assim, né? Da própria questão da pessoa, né? Da forma como que ela se coloca no mundo, o que que é ser trans, sabe? Será Uhum. que existe assim as modificações elas conseguem fazer com que o sujeito passe batido pelo olhar do outro, né? Enfim, há a questão da voz, há a questão do corpo, né? Há uma série aí de atributos que se colocam que torna mesmo, né? Algo que é da ordem do estranhamento para o sujeito, sabe? Eu acho muito interessante, assim, quando a pessoa ela se coloca numa posição, por exemplo, assim, não sou cis, não é cis, ela é mulher trans, ou sou um homem Sim. trans, Uhum. né? E isso dá um lugar, assim, para o sujeito, né? Ele se empodera diante disso, quando ele consegue ter uma certa aceitação mesmo, sabe, da sua condição. Uhum. E o fato da não aceitação vem numa frustração. Não, eu acho que é um trabalho. Eu acho que é um trabalho. Não sei se é uma frustração. Eu acho que é colocado enquanto angústia mesmo, né? Enquanto Uhum. Pelo falta, enquanto processo, angústia, né? Uhum. sabe? Eu não sei eu acho assim que a população trans, de uma certa forma, tem realmente, né? Tem lá tem as dificuldades mesmo dentro das próprias políticas sociais, a gente percebe isso, mas a Uhum. clínica, a gente não está ali para poder, assim, como eu posso dizer? Não é a questão, né, da política social que vai fazer um contorno na angústia do sujeito, é o próprio sujeito, né? É aquilo que é de cada um, que é singular, percebe? Uhum. Para ir se delineando. A Letícia está até colocando aqui, então é um estranhamento com relação ao outro. Sim, com o olhar, né? Com aquilo que vem, né? Do olhar do outro, percebe? Uhum. Sim, É. na verdade a nossa sociedade, de uma maneira geral, né, como a gente até discutiu na última live que a gente fez com a Karina, ela é muito marcada,
por isso, né? Por essa questão do preconceito, por essa questão da discriminação. Então, o olhar do outro em relação a essas mudanças, em relação a esse querer se encontrar desses sujeitos, acaba sendo algo que marca mesmo essas pessoas, né? Ah, sim, com certeza, né? Isso diz da questão da diferença, aponta, né, para a questão da Exatamente. diferença. Enfim, O mais alguma aí? acolhimento perpassa pelo indivíduo. É isso que Como que a Letícia está completando, né? Porque é a clínica psicanalítica individual, né? Então é a escuta de cada um, não é isso, Elis? sim, é a escuta de cada um, é singular, né? Não sei se tem um distanciamento assim tão grande da clínica da neurose. É a clínica da neurose, né? A gente está ali Uhum, acolhendo, é o sujeito. É uhum. como O ele que é está no comum a cada um de mundo, né? nós, independente do Exato. gênero, né? É exatamente isso, sabe? Eu tô querendo me retirar um pouco aí desse lugar, né? Desse discurso de tomar como se a clínica trans fosse algo tão diferente da clínica né? Uhum. Uma pessoa que é cis. Não é bem isso, sabe? Porque E nem sempre as questões que estão ali são questões, né, da ordem da marginalização ou, né, da vulnerabilidade social. Lógico que tem essas pessoas, enfim, essas questões elas são tocadas porque elas precisam serem tocadas de alguma forma. Mas penso que tem ali toda uma fala subjetiva, né? Algo da Uhum. subjetividade do sujeito, né? De como ele está Sim. construindo esse corpo no mundo, né? Exatamente. Sabe? Que é até a Então, conclusão que a assim, Letícia traz, do próprio sujeito se ver como sujeito e se aceitar. É, isso, aham, e é o que a gente exatamente. passa também nos processos terapêuticos e que a gente é submetido, né? A encontrar as nossas questões, autoconhecimento, se entender, se aceitar e ir trabalhando de acordo com as questões. É uma coisa que é interessante, né, Elis? Porque como a gente tem essa visão da questão do gênero ser muito marcada com preconceito e discriminação, passa na nossa cabeça que isso seja a grande questão deles e na clínica, inclusive. E não é, né? Pode aparecer, como aparece em alguns casos, mas são questões particulares e singulares, como cada um de nós podemos trazer também, né? Sim, exatamente. Mas eu acho que é importante a gente se aproximar dos estudos culturais acerca, né, da questão da própria da questão de gênero, de uma forma geral, né, não Uhum. só da população trans, porque há aí uma desconstrução que a gente percebe, um avanço teórico, É né, que verdade. aponta, né, para um outro olhar. Por exemplo, a gente pode pensar na questão da regulação dos corpos, né? Institucional, educacional, né? Psicológico, psiquiátrico, existe uma regulação. Então, Uhum. né, uma certa normatividade, né, dos gêneros, quer dizer, a gente vive numa sociedade heterossexual, né, onde Sim. há uma tríade, né, da questão a família, a religião e a heterossexualidade. Então, quer dizer, eu acho que nossos esforços é um pouco para seguir na desconstrução desse Isso. lugar da normatividade, É percebe? verdade. Por É verdade. exemplo, é, algo assim que eu acho que me chama muita atenção, isso assim, estudando, né, pegando um pouco, né, desses estudos culturais, a Judith Butler, ela sustenta, né, esses estudos e ela fala algo que me chama muita atenção, que é sobre a normatização
dos processos de construção da identidade, né? O quanto ela é decorrente assim, das normas regulatórias do corpo, como, por exemplo, a interpelação médica. Por exemplo, o procedimento da ultrassonografia, tá? Então, assim, a ultrassonografia, ela transforma o bebê, né, antes mesmo de nascer, em ele ou ela, né? Na medida que, assim, ele traz um enunciado performativo do tipo, assim, menino ou menina. E aí, né, aí, assim, a partir dessa nomeação, a menina, ela é feminizada e inserida, assim, nos domínios, né, inteligíveis da linguagem, né, do parentesco, né, através, né, da determinação do sexo. Então, quer Sim. dizer, isso é uma forma de regulação, né, heteronormativa, digamos, De sabe? enquadramento, né? De enquadramento, né? De enquadramento. Então, assim, eu até entendo, mas né, porque ficaria muito esquisito você, por exemplo, diante de uma imagem, né, da ultrassonografia, inferir que se trata de uma lésbica, por exemplo, né? Então, quer Uhum. dizer, o enunciado, ele faz parte da nossa cultura, sabe? Né? Ele demonstra assim, o quanto que nomear se refere a uma norma de regulação, sabe? Que acaba assim Sim. estabelecendo fronteiras entre o que é ser homem e o que é ser mulher. Então, eu acho que é importante Começa se aí. aproximar, é importante se aproximar, né, dessa leitura para que a gente possa também, assim, desconstruir esse lugar, sabe? Né? Uhum. Desconstruir esse binarismo, homem, mulher, como é que é isso? Sabe como? Eu acho que a psicanálise, ela contribui para que a gente possa avançar nesse sentido, porque a psicanálise, ela toca na questão da diferença, né? Mas na diferença, não é na diferença de gênero, né? Não, é uma certa assim, é como se você pudesse pensar é, na, na questão simbólica mesmo, né? Do que é ser, né? Do que é ser ou estar é, homem ou mulher, digamos assim, sabe? Algo mais ou menos próximo. Sim, a Denise está trazendo aqui, queria até mandar um beijo para Denise, saudade de você, dizendo que já atendeu alguns que dizem que há preconceito dentro deles mesmo, uma cobrança forte na forma física, e que nomear Ah, é não. necessário até para a escolha depois. A nomeação é orgânica e não psicológica, né? É bem isso, né, Elis? Deixa eu ver aqui, eu queria entender o que, que ela está dizendo com isso. Peraí. Tá lá no Olha, final. bom, nomear é necessário até para a escolha, né? A nomeação é orgânica e não psicológica. É quando você Olha, traz a questão do ultrassom, né? Que as pessoas já querem predeterminar o que seja. Isso é com base no orgânico e não com base na estrutura do não, sujeito, assim, né? não na estrutura cultural, né? Isso aí é com base no biologia, é uma leitura biologicista mesmo, né? É. Do corpo, E mas muito que traz, limitada, por mas, final, mas, né? é, mas, mas eu não sei, sabe? Assim, pode ser uma leitura, né? Um pouco biologizante, mas por outro lado também penso que há todo um discurso na sociedade, um discurso cultural que incide nisso, sabe? Que incide Ah, mesmo em é você verdade. poder dizer, né, do que se trata ser homem ou mulher na sociedade, mas assim há todo um processo simbólico nisso da cultura, Uhum. porque o comum é a heterossexualidade, esse que é o comum, né, da sociedade. Então, quer dizer, né, é, a, a, como subverter essa lógica? É verdade. Como?
percebe? Assim, pensando aqui um pouco no que a Denise estava comentando aí sobre ela falando, né, que já atendeu e que ela escutava uma certa queixa, né, deles, entre eles mesmo. Eu não sei se Sim. posso dizer assim, preconceito, mas eu também escuto algo assim no consultório, de vez em quando eu me dou conta disso, da dificuldade em conviver entre si. Mas eu não posso generalizar. Eu, por exemplo, também atendo pessoas que são muito identificadas com essa comunidade, no sentido assim de ter um lugar, você está entendendo? Uma certa inscrição, né, um Uhum, certo, ou de ocupar um lugar. Eu mesmo atendo uma uhum. pessoa que ela sempre recorre ao centro de referência LGBT para poder cuidar da sua saúde. Então, ela assim, ela tem uma transferência Se com o aceitam lugar e se empoderam disso, né? e se empoderam disso, sabe? O quanto é importante esse espaço de fala. Uhum. Isso assim até curioso para pensar até no nosso ambulatório, por exemplo. As pessoas que têm uma certa transferência com esse significante trans e falam assim, não, eu quero ser atendida no ambulatório, no Fala Trans, porque lá é o meu lugar de fala. Percebe? Então, Sim. assim, né, circula nesses espaços. Mas, assim, entre eles, imagino, né? Eu também já escutei no consultório essa queixa, né, de que não gosta de conviver com as colegas, as amigas trans, e, enfim. A Denise está trazendo que a psicanálise deixa que os desejos apareçam de acordo com a necessidade subjetiva, e é isso mesmo, né? Isso mesmo. A É Débora, isso. estudos na clínica voltados para o público trans se fazem mais necessários para uma desconstrução pautada na ciência de uma patologização ainda presente na sociedade. É verdade, né? Até muito pouco tempo isso era tratado como doença, né? E Sim. Então, essa é a grande importância do nosso grupo de estudo, né? Justamente porque o que a gente tem construído ali é um certo deslocamento desse lugar patológico, né? uhum. Inclusive que é da própria psicanálise, que por muito tempo, muitos anos, né, teve um olhar aí um pouco para perversão, né, para psicose em relação às estruturas psíquicas, né, do sujeito trans. E aí, com esses estudos culturais, a gente está conseguindo avançar, sabe? E no mais, Ah, assim, o que mais bom. importante é que a nossa pesquisa ela se aproxima muito da nossa prática clínica, né? A prática Uhum. clínica ela antecede, né, a nossa leitura. Então é a partir disso que a gente pode avançar, né? Então assim, realmente, de fato, eu imagino assim que está havendo aí uma desconstrução, né? Desse lugar. Verdade. E é importante, né, até para porque muitos se assustam quando se percebem, né, nesse lugar e pela questão cultural e pelo senso comum e pelas ideias que circulam na sociedade de doença, né, de estranheza, isso gera de fato um incômodo. Acho que para a gente poder responder a última pergunta, Elis, que nosso tempo está terminando. A Já? Tassiane, já, te falei que era rápido. É, A é. Tassiane, ela está questionando aqui se eles questionam na clínica ou se eles levantam a questão dos direitos que eles mais buscam perante a sociedade. Isso surge na clínica? Olha, sim, que eu acho que faz parte também, né, da própria construção, né, faz parte, assim, do lugar que eles ocupam, eles precisam realmente se empoderar, né, de, né, das leis que os cercam, né, dos seus direitos, enfim. Isso aparece porque é E aí ela constitutivo está dele, perguntando né, quais seriam esses direitos que eles sentem por exemplo, falta, ou
Oi, o seu vídeo parou. Oi. Elis? Deu uma parada, mas agora voltou. Voltou, né? Ai, que bom. Eu comentei aqui em relação à pergunta da Tassiane, por exemplo, sobre a questão do nome social, sabe? É algo muito Ah, importante para essas sim, pessoas, sabe? Enquanto direito. Isso é faz verdade. toda a diferença, sabe como? Uhum. Isso faz toda a Isso foi até um diferença. ponto que a Karina mencionou em relação ao atendimento da. Beijo, Letícia, vai, boa prova. Em relação ao atendimento. Oi, Oi, acho que oi, Areta, você está me ouvindo? agora eu tô. Ah, tá. Travou, né, gente? Aham, É o horário. Sexta-feira, final de tarde, eu acho que é o horário que todo mundo entra. Eu aham, estava dizendo que a Karina pontuou isso, que um grande questionamento deles era quando chegavam para poderem utilizar o nome social, né, sem serem questionados em relação a- ao nome no registro de nascimento. aham. Então, de fato, isso é algo que para eles é extremamente relevante e que é uma luta, né, para eles poderem conseguir. Do ponto de vista jurídico, sim, mas a importância também de ser, né, Gente, de vocês ter estão me ouvindo? Acho que voltou, né? Agora estou até te vendo, que bom! Então, Ah, eu já é? vou para Então poder tá. agradecer você por ter Obrigada, participado, Areta. pelas suas contribuições, dizer que foi ótimo poder conversar. Acho que foi muito enriquecedor para todo mundo que participou, dizer que foi um prazer, que você vai ser sempre bem-vinda aqui nas nossas iniciativas de bate-papo. Sempre que você quiser trazer uma temática, eu abro Uhum. meu canal aqui para os nossos alunos poderem te ouvir sempre, que foi maravilhoso. Ah, obrigada, Areta. Fico muito feliz em estar aqui em contato com Vocês você, gostaram da né, Elis? Dá de um poder coraçãozinho aí, gente. mandar um beijo para essa turma. A Faculdade de Psicologia do Machado é uma faculdade muito respeitada, eu gosto muito, sabe? Espero a gente poder ter essa oportunidade novamente.
Obrigada, viu? Verdade. Imagina, só tenho que te agradecer, dizer que foi ótimo te rever, agradecer a Patrícia, que proporcionou esse encontro depois de tantos anos. Aham, Foi é verdade. fundamental nessa troca. E agradecer a todos vocês que participaram aqui, que assistiram. Se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem alguma questão, quiserem mandar aqui no direct, eu repasso para a E eu Elise e a também, gente vai eu continuar também esse bate-papo. eu vou estar sempre disponível no Instagram, se alguém quiser, né, depois bater um papo, pegar uma referência bibliográfica. Eu acho que eu não tive tempo, né, de passar aqui para Ah, vocês, ótimo, mas tá, estou ótimo. super à disposição. A gente pode bater um papo, tá? O Tá Rodrigo acabando, tá entrou, lembra do acabando. Rodrigo? Tchau, Rodrigo Lopes. Gente, agora que eu vi que é o Rodrigo, eu falo que as fotos eu não enxergo, porque mesmo de óculos eu É, enxergo muito ei, mal. Tem que ver o Rodrigo. nome, Rodrigo, que bom te ver. Tá bom. Pelo Tá menos deu um oi, né, acabando. Rodrigo? Acabou de chegar, mas já tá acabando. Mas olha, para Então quem tá. não conseguiu assistir tudo, eu vou deixar aqui no meu Stories por 24 horas e depois os meninos vão colocar no YouTube lá da AGEPSI. A Deia vai disponibilizar lá para quem quiser assistir desde o comecinho. Bom te ver também, Rodrigo. Depois a Bem, gente pode Rodrigo, marcar um bate-papo beijo. aqui também. Ah, verdade, hein? Não é? Então Gente, um tá. beijo grande para Beijo pra vocês. Boa vocês. noite. Obrigada. Até Tchau. a próxima. Muito obrigada. É, tchau. Tchau.